De hoje falando sobre um caso que todo o Brasil está acompanhando e ficando estarrecido. Henri Borel, de 4 anos, foi encontrado morto pela mãe e pelo padrasto no apartamento onde eles moravam. Esse fato aconteceu no mês de março. O laudo do IML apontou que Henri sofreu várias lesões graves pelo corpo. A perícia, inclusive, apontou que a causa da morte foi uma hemorragia interna e uma laceração no fígado, causada por uma ação contundente, ou seja, violenta. Isso levou a polícia a descartar um acidente como a causa da morte, como a mãe e o padrasto haviam relatado em depoimento. Ontem, a mãe Monique Medeiros e o padrasto, Dr. Jairzinho, inclusive ele é vereador, eles foram presos preventivamente. Tivemos conhecimentos na mídia também de prints de uma conversa, de um fato que corrobora a linha de afirmação da polícia. Nessa conversa, a babá de Henri conversa com a mãe Monique através do aplicativo, confirmando que o menino sofreu agressão por parte do padrasto, sim. E a mãe sabia. As conversas estão aí. Na conversa, ela diz, olha, o menino foi para o quarto com o doutor Jairzinho, ele aumentou o som da televisão, tal. Aí a mãe diz, vá lá, bata no quarto, né? Chame ele. Eles não respondem. Enfim, quando tudo termina, o menino sai do quarto, agarra a babá, reclama de dor no joelho, diz que ela pergunta o que é que ele fez com ele, ele conta que, né, que a cabeça está doendo, que derrubou o menino no chão, enfim, ele relata as agressões. Eu não sei você é de casa, mas eu não consigo ler, acompanhar as informações sobre esse caso e não me indignar. Ontem, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo, tamanha a minha indignação. Meu Deus, como é que pode uma mãe receber fotos do seu filho, porque a babá, na conversa que a polícia resgatou, inclusive graças a um aplicativo, a um procedimento, um sistema israelense, essas conversas foram resgatadas, essas conversas estavam apagadas dos celulares. A babá mandou foto, minha gente, do menino agarrado a ela. Diz, olha, ele só quer ficar assim comigo. E era o menino agarrado a babá, depois de ter se trancado no quarto com o padrasto. E como é que a mãe recebe isso tudo e continua casada com um cidadão desse? Para não dizer outra palavra, porque na minha rede social eu usei outro adjetivo. Não dá para aceitar não, viu? Este caso, mais um, né, que vocês lembram do caso Nardoni, tem que servir como alerta para mães, para pais que veem os seus filhos sofrendo maus tratos e violência, gente. Não é só violência física, não. É violência psicológica. E tem muita mãe, tem muito pai vendo o filho ser violentado e dizer, não, é porque faz parte da convivência. Tá educando, tá disciplinando. Não, não faz parte. E se você aceita passivamente, você é cúmplice. A gente torce que a justiça, por esse anjo que é o Henri, seja feita. Um menino de 4 anos. Não consigo dimensionar a dor do pai do Henri. Mas eu costumo dizer que eu consigo dimensionar o poder das orações. Então, se você, assim como eu, se indigna com a situação dessa, ore pelo pai desse menino, ele se chama Leniel, para que esse pai seja confortado, sabe? Só Deus para confortar esse senhor. Para ele continuar forte, lutando por justiça para o que fizeram com o seu filho. E mais, se você sabe de alguma criança que está sofrendo qualquer tipo de violência, como eu já falei, não é só a física, Disque 100. Essa denúncia é anônima, se você quiser. Você vai só dizer, olha, na rua tal, no endereço tal, tem uma criança com tantos anos, você não sabe a idade, mas tem uma criança que sofre violência assim. Você vai salvar a vida dessa criança, coisa que, infelizmente, o Henri não conseguiu.
E aí o fato é que a morte do menino Henry criou um alerta, né, em relação às agressões contra as crianças. Especialmente durante essa pandemia, quando as famílias estão em isolamento social. E a gente resolveu trazer para aqui para o programa, entender os sinais. Porque o Henry, quando estava com o pai biológico, não queria voltar para casa. E o pai não entendia por que ele não quer voltar para casa. Será que isso é um sinal? A gente resolveu conversar aqui, trazer para o nosso papo o psiquiatra infantil, Dr. Bruno Duarte. Doutor Bruno está aqui. Oi, doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo aqui com você. Oi, hoje, Fernandinha. Com um assunto indigesto, né? Difícil. Eu nem fiz escalada no programa hoje, porque é um assunto que mexe. E não é porque eu sou mãe, não. Eu acho que mexe com todo mundo que tem bondade no coração, né, doutor? Com certeza. E assim, Fernandinha, como você falou, né, são questões que, assim, por mais que existam algumas culturas, algumas questões culturais, digamos assim, a gente vê que é uma questão que passa disso para uma questão de personalidade realmente doentia mesmo, né, dos responsáveis. Eu comentei porque eu assisti num depoimento do pai, inclusive numa entrevista, ele dizendo que quando o filho ficava com ele, não queria voltar para casa da mãe. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei até Jairzinho, não foi? É Jairinho o nome do padrasto, fazendo a correção. Existe mudança no comportamento, doutor Bruno, de crianças que sofrem agressões? Por exemplo, não querer ir para casa de alguém ou não querer voltar. Pode ser um indício de que tem alguma coisa errada ali e não ser somente uma birra? Com certeza, Fernandinha. Assim, no nosso próprio organismo, o nosso cérebro tem alguns mecanismos de defesa em que, quando a gente está diante de alguma ameaça, nosso organismo dispara alguns mecanismos que a gente chama de luta ou fuga, né? A criança também tem esses mecanismos, só que quanto menor, muitas vezes ela não vai conseguir recobrar, ela não vai conseguir recontar a história. Mas essas questões de traumas, de abuso, elas ficam marcadas, é um mecanismo tipo de priming, ele fica marcado no cérebro. Então, quando a criança ela é exposta novamente a uma situação parecida, ela tende a ter respostas, mesmo que ela não saiba contar o que está acontecendo, de lutar ou fugir contra aquela situação. Então, quando a gente vê uma criança que está evitando muito uma situação, que está fugindo muito de uma situação, de um ambiente, isso tem que acender um grande alerta na nossa cabeça, porque isso pode ser um sinal, sim, uma forma de a criança falar, comunicar, mesmo que não consiga recontar, mas que ela está passando por uma situação que está trazendo um trauma para ela. E a gente tem que investigar isso a fundo. O Henry tinha 4 anos, né? A gente até compreende que uma criança de 4 anos consiga dizer algumas coisas, mas a gente não sabe o que era dito a essa criança no quarto. Porque mesmo ele, ao sair do quarto e contar um pouco para a babá o que aconteceu, ela na fala, na conversa que a polícia resgatou, ele não diz com todas as letras. Ele é o medo, a gente não sabe o que era dito ali para essa criança, não é, doutor Bruno? Então, o medo pode fazer até com que crianças maiores se calem e fiquem nesse sofrimento. Com certeza, né? Quanto mais nova a criança, no caso do Henry, que tem 4 anos, ele está num período do desenvolvimento do pensamento que a gente chama de período pré-operatório, que a criança ela tem mais fantasias na sua cabeça. Então, as ameaças que o padrasto fazia, né, porventura fazia, dizia para ele não contar que ele poderia fazer qualquer coisa, na cabeça da criança isso toma uma proporção muito maior. Então, além de o Henry ter uma idade em que era muito difícil talvez para ele contar o que de fato estava acontecendo, existe todo aquele medo, é como se a figura do padrasto tomasse um poder maior do que de fato existia, né? Tanto que a própria babá, que era uma figura de segurança, ele não conseguia se expressar. Então, assim, crianças muito mais novas, elas vão ter mais reações de comportamento do que realmente conseguir verbalizar, né? As crianças mais velhas, elas vão conseguir recontar com mais detalhes, mas essa questão do medo, principalmente em crianças, toma uma proporção em que elas fantasiam, muitas vezes, que aquela figura, né, tem muito mais poder, de que se ele contar, a pessoa vai ficar sabendo. Às vezes a pessoa não ameaça a criança, mas ameaça o pai, ameaça o cônjuge, por exemplo. Ele poderia dizer para o Henry que se fizesse isso, ele poderia, digamos, agredir o pai do Henry. E isso gera um medo na criança inconsciente. Então, é muito difícil para a criança pequena poder verbalizar essas questões. Mas o comportamento muda e a gente tem que ficar muito atento a essas mudanças de comportamento. Tem um fator aí que a gente também tem que observar. Muitas vezes, essa observação vem da escola.
A escola diz, ó, essa criança está diferente, ele está mais recluso, ou ele está mais agressivo, enfim. Mas nos casos de isolamento social, em que muitas vezes ou não tem aula presencial, ou essa aula é remota, as crianças estão cada vez mais vulneráveis, não é? Porque elas estão em casa, como era o caso dessa criança. Como algum familiar pode ajudar, caso ele comece a desconfiar que a criança não fale, né? Que está rolando ali naquele lar um desajuste com relação à agressão? Então, Fernandinha, assim, essa questão do isolamento social, antes mesmo da pandemia se instalar, já era considerado um fator de risco para a violência doméstica, né? Seja contra mulheres, seja contra crianças. Então, o fato do isolamento social estar acontecendo, isso já é um fator de risco conhecido, né? Mas como você falou, a escola é um grande instrumento de vigilância das nossas crianças e a gente não tem a escola nesse momento. Mas, assim, quando a gente tem mudanças de comportamento muito súbitas, crianças que acabam tendo uma evitação ao ambiente, mudam, como você falou, ficam mais agressivas ou muito mais ansiosas. Crianças que, por exemplo, já tinham adquirido alguma habilidade, como, por exemplo, não fazer xixi na cama e voltam a fazer xixi na cama. Às vezes ela tem xixi até nas roupas durante o dia. Mudanças de comportamento, regressões de comportamento, todas elas têm que chamar a atenção, né? E muitas vezes é como a gente estava falando, como você falou também. Aquilo não é uma coisa generalizada. A criança ela começa a dar alguns sinais voltados a um contexto onde ela está. Então, é aquele lugar que ela não quer voltar, é aquela pessoa que ela não quer ver, que ela começa a evitar. E isso tem que chamar a atenção das pessoas que estão próximas, né? Todos nós somos defensores, né? A gente tem que agir como defensores das nossas crianças. Não quer dizer se a gente vai ser pai ou mãe, até porque esse é um grande exemplo de que nem todo pai, nem toda mãe, infelizmente, cuida, né, dos próprios filhos. Mas a gente como tio, às vezes a gente como médico, como um vizinho, como você falou, né, um professor, a gente tem que ter vigilância em relação às nossas crianças e comportamentos que chamem a atenção. A gente não pode ser omisso, né? A gente tem que realmente estar atento a isso, porque podem ser sinais que a criança está passando por algum sofrimento e a gente tem que ajudar, né? A gente tem que defender as nossas crianças. Exatamente. Tem uma mudança de comportamento, é simplesmente uma bobagem. Toda mudança pode não ser algo tão sério como uma agressão, mas é uma fase da criança que tem que ser observada. Seja característica da idade, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e 7 meses, está na birra e não quer ir para a escola, porque ela quer ficar em casa junto com os pais. Faz parte do contexto da fase, mas observa, ainda assim, mas por que não quer ir para a escola? É porque passou uma semana passada em casa, junto dos pais. Então, toda mudança tem que ter uma explicação. Não é do nada, né, doutor Bruno? Isso, e assim, como você está falando, né, Fernandinho, existe uma teoria desenvolvida, né, por um pesquisador chamado Bowlby, né, desde 1960, que fala sobre as teorias do apego. A criança, ela vai se sentir defendida, ela vai buscar as figuras que ela tem maior apego como figuras de defesa, né? Então, assim, é normal que a criança ela faça uma birra com o pai, ela faça uma birra com a mãe, ela não quer ir para a escola, mas numa situação em que ela se sente ameaçada, ela vai buscar os pais, porque ela sabe que ela tem confiança, ela sabe que ela tem segurança nos pais. Então, a criança que começa a evitar ir para casa de um pai, né, de um cônjuge, começa a ter um comportamento evitativo, de medo, em relação a um pai ou uma figura de cuidado, isso tem que chamar muita atenção, porque é exatamente o oposto. Ela pode até ter alguns comportamentos que são perfeitamente normais, mas na hora que a coisa aperta, digamos assim, ela vai buscar os pais, ela deve buscar os pais. Então, se ela está evitando esse contato, isso é um sinal que a gente precisa ficar muito de olho. Isso chama muita atenção. Doutor Bruno, eu quero agradecer muito a sua colaboração hoje aqui no Com Você. Eu confesso que foi um assunto muito difícil de abordar, porque é um assunto que me indigna muito, que me emociona muito, porque existem coisas que a gente não consegue controlar. Então, eu passei aqui a abertura do programa inteira falando pausado, tentando me organizar para que a gente não se emocione e consiga levar informação para você de casa ficar alerta. Infelizmente, a gente não consegue devolver a vida do Henry, mas a gente consegue, através desse anjo agora, salvar a vida de outras crianças. Então, esse é o nosso intuito aqui de trazer um caso que acontece lá no Rio de Janeiro para debater aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu? Dê sua rede social para o pessoal acompanhar você, por favor. Eu vou deixar, Fernandinha, é o arroba, no Instagram, arroba doutordr, né, dr.brunoduartemd. Obrigada, viu? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Fernandinha. Deus te abençoe, obrigado pelo convite. Alerta para todo mundo, tá? Presta atenção. Agora eu vou mudar de